Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Hoje continuaremos aprendendo com a palestra Comece pelo Amor, essa nova palestra que estamos estudando do mestre Ryu Hokawa. Hoje a gente vai falar sobre o caderno de exercícios da vida, uma série de temas bastante importantes dentro da Rap Science. A gente está nesse formato novo, mais conciso, mais enxuto. Espero que vocês estejam gostando. Podem dar o feedback aqui nos comentários ou no meu WhatsApp também. Eu sempre busco fazer a melhor estrutura para que todos vocês se beneficiem desses vídeos. Lembrando que quem gosta desse vídeo e deseja que esse conteúdo chegue a mais pessoas, por favor, dê o seu joia, dê aí o seu like, deixe o seu like nos comentários também, compartilhe esse vídeo e comente, deixe o seu comentário, pode ser um simples emoji. Dessa maneira você vai ajudar muitas pessoas a conhecerem os ensinamentos do Mestre Okawa e transformarem as suas vidas também. E aqueles que quiserem receber conteúdos exclusivos como e-books, ensinamentos em áudio, mensagens do mestre, lembretes das estreias, pode se inscrever, tem o meu link do WhatsApp aqui na descrição, você pode enviar e eu vou inscrever você numa lista exclusiva para receber os conteúdos. Caso você conheça alguém que queira receber, pode também pedir para mim adicionar essa pessoa que eu incluo ela nessa lista exclusiva. Vamos então para o ensinamento de hoje, que é o tema da palestra do Mestre Okawa. Vamos lá. ですから愛っていうのはある意味で、東海では古くから言っている人生の問題集としては非常に典型的なもんじゃないかと思うんですね。どなたも直面なされるんじゃないかと思うんですね。だから男女の愛も始まりますし、それから子供が生まれると親子の愛のところで親子の葛藤をいっぱい起こしてます。あっちもこっちもたくさん起きてますね。だから愛すれば愛するほどに子供がだんだん後になってから反逆してくる場合もあったりして、愛が裏返しになって反対になってくるようなこともありますね。それからこの子はあんまり期待してないからと思って浅い愛で止めてたところが意外に頑張って親孝行になってくる場合もあるし、なかなか難しいですね。若い頃は誠実に愛し合っていてもやっぱり中年期、熟年期に入っていきますと、いろんな仕事上の条件が変わってきたりですね、子育てをやっているうちにいろんな他の仕事も出てきたり、あるいはですね主婦で、子育てをしている身でありながらですね、日曜日のお昼ご飯も作らずに東京昇進会に集まってきたりするような、お母様奥様もいらっしゃるわけで、相手も信者であれば理解はしてくれることもあると思うけれども、息子が月曜日に模試を受けなきゃいけないとかですね、これでこの次もういい判定が出たら僕はもう受けるのやめるとかいうようなもう危機迫る雰囲気の時に東京昇進会行ってご接待さえ聞いてくるからねって。僕のことなんか考えてくれてないんだなんて哀れられるともうだから止まらないもんね。あんた信仰否定するのって言って分からんことはないけど僕の模試だって大事でしょみたいな感じで言われるとですね、若い頃のとはちょっと違ったものが出てきますね。難しくなってきますね。でご主人だってそういうとこあるよね。俺だって今日はゴルフの約束、この会社の仕事仲間とゴルフ社外の人とゴルフをしなきゃいけない約束があるから、お前が東京昇進会に行くからって俺がゴルフサボってそんなご飯作れっていうのは無理だぞっていうのはご主人も言ったりすることもあるでしょうね。仕事の方が優先だろうが、それがあって給料が入ってお前たちは食べていくしか宗教活動やってるし息子だって大学行こうとしてるんじゃないかっていう、だからわしのゴルフは大事なんだっていうようなことを言ったりするわね。大川隆法が倒れてって俺のゴルフの方が優先なんだって言われて信仰のないやつめなんて言いながら雷に打たれてしまえなんて言ってしまうこともあるかもしれません。そういうことで一部葛藤された方もいらっしゃるかと思って今言ってるだけのことなんですけれども、いるでしょうね。やっぱりね一列目女性がいっぱい座ってるのを見れば多分そうでしょう。そういう方々多いと思いますけども、仕方ないですよね。その自分の人生ですね、限られた有限の数十年の人生の中、この時間を何に使って自分の今世の人生を輝かすか、
十分だったと言えるかということにですね、値打ちを感じるようになったら、やっぱり選択が働いてきますよね。息子は自分がご飯を今日作ろうが作る前がコンビニで買ってきたものを置いてあろうが、明日の成績はどうせ変わりやしね、E 判定は E 判定、A 判定は A 判定、どうせ一緒やん、どうせ気分だけの問題で当たってるだけですね。夫のゴルフのスコアだって関係ありゃしないのは大体分かって、私が東証に行こうが行く前がスコアはどうせ一緒変わらないんだから、相手に勝たさなきゃいけない時は負けたらいいし、ね、自分が勝ってもいい相手だったら勝てば好きなようにしたらいいんだっていう、ところでございましょうけど、そういうことで、純粋な愛によって結びついた関係でも、いろんな人生経験を深めていく間に、いろんな行き違いとかですね、言葉の違いはあるかもしれませんね。Como foi a palestra do Mestre Okawa, farei agora algumas explicações. Nesse trecho de palestra que a gente assistiu agora, o mestre comenta que, desde o início, a Rap Science tem ensinado que a vida é uma série de perguntas, ela é um caderno de exercícios. Antes de nascer, nós estabelecemos um plano de vida e nesse plano a gente escolhe algumas questões que a gente deve resolver, e recebendo essas questões é que acontecem os aprendizados da nossa vida. Responder a estas questões é o grande propósito da nossa vida. Por isso que é muito importante que a gente enfrente os nossos problemas e os problemas que a gente não consegue resolver, que a gente extraia aprendizados, que a gente extraia lições dessas situações. Isso acontece nas situações da nossa família, acontece no trabalho, no nosso dia a dia. Essas lições, elas estão contidas no nosso cotidiano. No livro O Renascimento de Buda, o mestre comenta que a iluminação está contida no seu cotidiano. Você não precisa de nada extraordinário para atingir a iluminação, você não precisa de nenhum ambiente extraordinário para ter uma série de aprendizados. É justamente no seu dia a dia que você sabe quais são os temas do seu caderno de exercícios de acordo com o ambiente que você nasceu. E você deve responder a essas questões, conseguir ter as respostas para essas perguntas, para esses temas que existem na nossa vida. E a melhor maneira de você ter a resposta para esses problemas é você estudar os ensinamentos. Você pode ler os livros do Mestre Okawa, essa é a melhor opção. Participar dos cursos aqui no canal, a gente tem o curso Um Livro em Uma Hora, que é um curso fechado. Você pode participar desse curso também. Você pode até mesmo assistir aos filmes. Tem uma série de formas de você aprender a verdade, de estudar o ensinamento. E é justamente fazendo isso que você vai encontrar as dicas para você resolver os seus problemas. Dentro do caderno de exercícios da nossa vida, os temas ligados ao amor sempre estão presentes. Por exemplo, o relacionamento entre homem e mulher, o relacionamento conjugal, problemas relacionados aos filhos, problemas de perdão. Quando a questão é amor, sempre tem temas para a gente conseguir resolver. Nessa palestra, o mestre comenta principalmente os problemas conjugais ou a relação numa família entre pais e filhos. Esses tópicos eles aparecem, mas não é só nessas situações que existem esses tópicos. Existem outras situações também, por exemplo, mãe e filha ou sogra, enfim. Essas questões, os avós, elas sempre estão presentes no nosso caderno de exercício. Por isso que é importante que a gente enxergue a nossa vida com uma ótica nova. Que a gente não veja a nossa vida só como sofrimento, mas que a gente veja a nossa vida como uma série de aprendizados. E todo dia a gente está tendo oportunidades de extrair lições de tudo que a gente aprende. Por exemplo, num relacionamento difícil entre pai e filho, ou entre mãe e filho, enfim, há lições ali a serem aprendidas. Dentro da nossa família, nos relacionamentos que tem na nossa família, existem lições ali dentro, nas pessoas que convivem com a gente. Essas lições podem ser, por exemplo, o que não fazer.
por exemplo, se você conhece alguém que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que fica dependendo dos outros. Se você não consegue mudar essa situação, você pode aprender por observação e você identificar um padrão de infelicidade ou um padrão do que você não quer ser. Essa é uma forma de você extrair lição também. Você vê alguém, por exemplo, que tem oportunidade, mas não aproveita, ou alguém que abusa da boa vontade dos outros. Você pode ver isso e usar isso como um professor, de maneira que isso está ensinando você a não se comportar dessa maneira. É assim que você vai respondendo as questões do seu caderno de exercícios e vai extraindo lições que vão lapidando o seu caráter e proporcionando uma evolução espiritual para você também. Nessa palestra em específico que a gente está aprendendo hoje, o mestre cita um exemplo de ele dá o exemplo de uma dona de casa que ela é devota da Rap Science e o trabalho principal dela é educar os filhos. E nessa situação pode surgir um conflito. O que seria esse conflito? O filho dela está estudando para o vestibular e ele acredita que ele precisa da mãe dele por perto para ela fazer uma série de tarefas para ajudar ele. Só que bem no domingo tem uma palestra do mestre e eles podem entrar em conflito. Ele pode se revoltar no porquê que ela vai na palestra do mestre bem no dia que ele tem prova. Isso é um conflito. É um exemplo de um tópico que deve ser resolvido. E qual que é a posição do mestre Okawa? Qual que é a visão dele? E esse é o ponto principal de hoje. Ele comenta que a vida ela é limitada e a gente deve avaliar como que a gente vai usar o tempo que a gente tem na nossa vida. Prestem bastante atenção nesse ponto porque ele é muito, muito importante. Que é quais são as escolhas que a gente está fazendo. Nesse caso dessa dona de casa, como ela é fiel da Rap Science, eu acredito que seja importante para ela ir à palestra do mestre. E isso é uma prioridade para ela. E ela vai ter que fazer escolhas. Se ela escolher que a fé dela é importante, ela vai ter que arrumar uma solução para conseguir não ter um conflito muito sério com o filho e ao mesmo tempo ir à palestra do mestre. Quando a gente começa a estudar o ensinamento, quando a gente começa a se dedicar de verdade no aprimoramento espiritual, quando a gente resolve levar a sério o aprimoramento, e isso eu acho que é muito importante, você levar a sério o estudo da verdade. Quando você leva a sério, você acaba fazendo escolhas. Você tem que descartar alguns convites, você tem que descartar alguns relacionamentos, inclusive, para você poder se aprimorar espiritualmente. Claro que outros convites virão e outros relacionamentos virão também. Mas quando você está se dedicando no estudo da verdade, quando você está se dedicando no seu crescimento espiritual, escolhas são necessárias. E escolha significa que você vai escolher algo e você vai abandonar outros. Nesse exemplo da dona de casa, ela pode ter uma mentalidade interessante, que seria: não tem nada que eu possa fazer para ajudar meu filho a ir bem nessa prova. Ele tem que estudar e eu fazendo almoço ou não, eu comprando o almoço ou não, o resultado vai ser o mesmo. Uma mentalidade interessante. Então o que ela pode fazer? Ela compra o almoço para o garoto e vai assistir a palestra. No livro Pensamento Vencedor, o mestre Okawa chama isso de encontrar uma terceira alternativa. Você pode praticar isso na sua vida. Você nem A nem B. Você pode escolher uma terceira alternativa. Isso é o que vai gerar sabedoria na sua vida. No exemplo da dona de casa, ela podia ter a opção A, não ir à palestra. Opção B, ir à palestra, mas ela ia deixar o filho chateado. O que seria a terceira alternativa que seria a mais interessante? Não chatear o filho e ir à palestra. Isso envolve sabedoria. Ela poderia deixar o almoço pronto para o garoto e ir e assistir a palestra. Isso está no livro Pensamento Vencedor. Ou seja, essas escolhas elas vão aparecer ao longo da nossa vida. E como a gente resolve essas situações
faz parte do caderno de exercícios da nossa vida. Como a gente vai lidar com os nossos problemas? Como a gente vai resolver as situações que aparecem? Ou até mesmo como a gente vai escolher não resolver aquilo que a gente não consegue resolver. E será que a gente vai ter sabedoria suficiente para encontrar sempre uma terceira alternativa dentro dos nossos problemas? Esses problemas eles vão acontecer conforme a gente vai se relacionando com as pessoas. Acontecem mal entendidos, acontecem desencontros, mas quando esses problemas aparecem, eles são tópicos no nosso caderno. A gente deve elevar o nosso nível de consciência, isso é algo muito importante. Você consegue elevar o seu nível de consciência estudando o ensinamento e encontrando soluções diferentes para os seus problemas, encontrando hábitos melhores e fazendo escolhas. O estudo da verdade, a ascese espiritual, o treino da alma envolve escolhas. E a gente deve ter sabedoria para fazer as escolhas corretas. Lembre-se sempre que sempre há uma terceira alternativa. Pense em várias maneiras de resolver os seus problemas. Não pense só em duas. Pense em 3, 4 alternativas e então busque aplicar a melhor solução para você. Essa foi a estreia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem quiser receber os nossos conteúdos exclusivos, e-books, áudios, as mensagens do mestre, lembretes, é só se inscrever no link que tem aqui na descrição do vídeo, que é o link para o meu WhatsApp. Um abraço e até mais.